aqueles jovens do fundão, assim, aqueles jovens que não estão muito afim da sua aula, e às vezes com muita razão, mas que participavam de forma extraordinária em alguns momentos. E esses momentos eram os momentos de mais interação, onde eu chamava a oralidade para fazer efeito na sala de aula, e quando eu chamava essas pessoas todas para falar de suas vidas, do que faziam, enfim. Professora de português que sou, né? Foi aí que eu descobri o hip hop. Eu descobri o movimento hip hop, mais especificamente eu descobri o grafite. E fui então perguntar para esses jovens o que é o grafite. Gente, fiquei extremamente apaixonada por essa discussão e comecei a entrar um pouco dentro desse universo e compreender que esses jovens falantes, essas meninas e esses meninos, eram falantes não só por conta da escola, mas eram falantes, eram atuantes, eram pensantes por conta da inserção desses corpos na cultura hip hop e no movimento hip hop. Foi aí que eu fui para o doutorado e realmente a minha vida se modificou. E mesmo assim, quando eu fui para o doutorado, eu ainda fui com uma perguntinha muito tímida. O que esses jovens leem? Qual é a importância da escola na vida desses jovens? Mas o que eu descubro é que o hip hop é uma própria escola. O hip hop ele é uma instância de letramento tão importante para as pessoas como hoje eu entendo o candomblé. Agora eu vou tentar essa projeção aqui. Então, esse aqui é o tema, né? Espaço sagrado de letramento de resistência. E eu gosto muito desse conceito também de letramentos. Ele é um plural, né? Porque eu não estou falando só do letramento escolar, eu estou falando do letramento da minha avó, eu estou falando do letramento da minha mãe, eu estou adjetivando esses letramentos e eu posso, hoje, né, entendo que a gente pode adjetivar tanto quanto, né, vamos dizer assim, as funções que esse letramento, né, que esse modo de usar a linguagem tem nos vários espaços pelos quais nós passamos. Então, aqui, quando eu digo espaço sagrado de letramento, de resistência negra, eu posso quase que substituir, né, esse candomblé, espaço sagrado, como escola de samba, espaço de letramento de resistência negra. Eu posso pensar capoeira, um espaço de letramento de resistência negra. E eu vou falar também um pouco sobre resistência. Por que não falarmos de resistência tirando esse E dobrado, né? Por que não falar somente de resistência? Porque o candomblé, a escola de samba e a capoeira e outros, né? Mais do que, evidentemente, confrontar e resistir a uma opressão que nós temos e recebemos, né, de vários cantos dentro da sociedade, quando a gente fala dessa resistência, significa pensar esses espaços também, e principalmente como uma criação de teoria, de conhecimento, de saberes, de princípios e valores que não se prestam somente para responder a um espaço de opressão, mas eles principalmente se prestam a criar para dentro um espaço de aprendizado e um espaço de validação de conhecimento, que é isso que eu acho que é importante, né? Eu fiquei pensando, bom, é óbvio, quase óbvio, todo mundo que está dentro do candomblé sabe que a gente aprende no candomblé, mas aqui nós não estamos falando nesse momento só para dentro, né? E mais ainda, nós não estamos pensando nesse espaço sagrado de letramento como um espaço que vai responder aos outros letramentos ou que vai concorrer a esses outros letramentos e, principalmente, esse espaço de letramento, principalmente o candomblé, ele não é um espaço que é um espaço onde os letramentos eles vão ser
comparados a outros. Como a gente faz quase sempre quando nós vamos pensar na diferença, a gente pensa na diferença a partir de um marco, a partir de um norte ou sul, não é? Nós vamos pensar sempre na comparação. Para mim, hoje, pensando, né, e pensando muito nessa fala aqui, quando a gente fala desse espaço sagrado de letramento de resistência negra e pensa o candomblé, ele é um espaço que se constrói a partir dele mesmo, e não um espaço que se constrói a partir de uma outra religiosidade. Isso eu acho que nos permite pensar também na ideia do sincretismo, não é? Então, o sincretismo, e eu acho que eu já ouvi o pai Rodney falar sobre, e já li também em alguns lugares, o sincretismo ele é sempre pensado somente, ou primeiro, pelo menos no primeiro momento, como um espaço no qual a religiosidade de matriz africana se abrigou, não é? E como se no sincretismo nós tivéssemos fundido toda a religiosidade ali no momento. E que esse momento, muitas vezes, a gente ainda, algumas pessoas entendem que ele não passou. Eu acho que a gente poderia pensar o sincretismo como um momento estratégico, né, do qual a população negra busca formas de realização, mas é uma realização para a continuidade, para a recriação de um sagrado que é nosso, que sempre foi nosso, que ao atravessar o Atlântico para cá, se recria, se reinventa, também nesse sincretismo, mas não a partir dele. Não é? A gente entra dentro desse espaço de comunhão, dentro desse espaço de, vamos dizer assim, de negociação, mas é a partir do candomblé e não a partir do cristianismo. Estou só no primeiro slide, olhando aqui o meu tempo, né? Tem um conceito legal que eu gosto muito de pensar dentro dessa teoria do letramento, que é essa teoria social, né, que vai pensar, então, que esse letramento ele não é só falar, ler, escrever, ele é prática, né? Ele é prática. A gente vai pensar essas práticas dentro de eventos, né, episódicos, que vão mobilizar textos multissemióticos. Então, vamos pensar a fala, vamos pensar o corpo, vamos pensar as cores. E aí vamos aqui pensando numa casa, né, gente, de candomblé. Vamos pensar na festa de candomblé. Vamos pensar nos arquétipos. Vamos pensar nas ferramentas dos orixás. Vamos pensar nas comidas. E vamos pensar em como todos esses elementos eles acabam sendo práticas, né, de letramento dentro desse espaço. Então, o que é a prática? A prática é esse uso da linguagem. É o que as pessoas fazem com esse letramento no cotidiano. E agora vamos pensar sempre esse candomblé aqui. Então, conforme esses caminhos que a gente tem nas nossas vidas. Né? Então, envolve valor, envolve atitude, sentimento, valoração social, interação social. Então, não é somente um conhecimento que você tem, ele é um conhecimento praticado, ele é um conhecimento vivido, ele é um conhecimento ao qual você atribui valor, ele passa a ser importante para a sua vida. Vejam, várias instituições são responsáveis por engendrar práticas de letramento, mas não são todas que acabam tendo valores fundamentais na nossa vida. Por exemplo, a escola, né? A escola, muitas vezes, ela nos massacra, ou às vezes ela é enfadonha. A gente está ali para aprender, muitas vezes para tirar nota, muitas vezes para até passear, né? Para fazer uma amizade, o que é diferente no candomblé. Dileia, você vai trocar agora? Já estamos com o Davidson, Ana Lu. Ah, então tá. Agora, para a gente chegar a essas práticas, né? Pensar essa prática valorada, essa prática cheia de axé,
né? Nós vamos, então, olhar para esses eventos. Eventos são atividades regulares que a gente faz. Por exemplo, eu sei que eu tenho que cuidar da minha segunda-feira. Então, a minha segunda-feira, ela é cheia de eventos de letramento. Eu observo eu observo essas práticas. Agora, vejam que no candomblé, não necessariamente a gente tem esse texto escrito. Nós temos gestos, o que é diferente do letramento escolar, vamos assim dizer. Mas são esses vários eventos que vão me levar a esse conjunto de práticas que vão fazer sentido na nossa vida. E aí, claro, né, gente? Sabemos que se na escola a gente senta e pega papel, e pega lápis, e abre livro para aprender, como é que a gente aprende numa casa de axé? Quais são os nossos caminhos, né, de aprendizado numa casa de axé? E o quão é importante, né, compreender como esses caminhos de conhecimento são construídos. Então, se você frequenta só não, se você tem a honra de ser convidado para frequentar o barracão, né, você está ali imerso ou imersa numa prática, né, sagrada ali de letramento, e você começa a aprender de acordo com, vamos dizer assim, o valor que você atribui àquele momento. E você começa a aprender a partir desses eventos que acontecem. Então, vamos pensar, dentro de uma festa de candomblé, quando a gente está no barracão, você tem vários eventos acontecendo. E é aos poucos que você começa a educar o seu olhar para entender essa sequência de letramento, por exemplo, né? Essa sequência de eventos que vão mostrar para você o que está sendo feito ali. Eu, no meu começo de ida às festas, eu ficava muito intrigada com os cumprimentos, com os vários cumprimentos, não só às autoridades, né? Mas cumprimento aos pais, mães de santo, e também as reverências que a gente faz aos orixás. Mas o que me intrigava é como homens e mulheres, enfim, vão trabalhando de forma diferente o seu corpo na hora de cumprimentar o pai, a mãe de santo que chega. Por que isso me interessava? Porque eu queria aprender. Mas antes de perguntar como é que a gente aprende no candomblé, com o olhar. A gente aprende arregalando os olhos e olhando um mais velho, olhando uma mais velha, e entendendo que esse mais velho, essa mais velha, pode ter 15, 20 anos a menos que você, não é? E aí você começa a entender qual é o seu lugar, né? Qual é a ordem de ocupação do lugar no xirê, na roda, e a gente quase não fala, gesticula, a gente olha, né? E eu acho que o olhar é um dos grandes aliados, não é? Numa festa, numa casa de terreiro. Às vezes o silêncio total reina ali, mas ele é um silêncio falante, ele é um silêncio ruidoso, e a gente deve aprender com esse silêncio, com esse olhar. Eu me lembro que nas festas, aí na casa, né? Nas festas, quando eu ainda estava assim, muito no barracão, e que é de Valdete também, muito no barracão, a gente falava muito com os olhos, olhava muito e até assim, dialogava, dizia, nossa, que bonito, que incrível. A gente conseguia dizer, nossa, eu estou arrepiada aqui, só com os olhares. E uma vez o pai Fábio chegou e cochichou assim para a gente, muito baixinho. Vocês, com esse olhar aí, vocês estão mostrando que tem fé. E quase sempre a gente traz esse episódio. A gente tem fé. E o nosso olhar, ele vai sendo também construído, adornado por essa fé que a gente tem nos orixás. E por aí a gente vai aprendendo, né? E aí,
nesse meio aí, é que a gente vai pensar, então, as diferenças desse olhar que eu tenho dentro da escola, por exemplo, não eu, né, que eu sou uma pessoa assim muito curiosa, mas de como esse interesse por esses espaços vários, eles vão levando a gente ao que eu estou chamando de letramento de resistência. Então, o que é a resistência, né? São esses usos de linguagem que, para nós, são históricos. E são históricos, né? São maneiras históricas pelas quais a gente vem traçando esses caminhos e nós vamos vivendo. Nós vamos, dentro dessas experiências, muitas vezes eurocêntricas e muitas vezes massacrantes, nós vamos buscando como viver e pensando muito também como aprender. Eu acho que isso aí é fundamental, sabe? É fundamental. Eu fico muitas vezes olhando as crianças no terreiro de Candomblé, de como essas crianças têm um outro olhar em relação ao olhar que tem uma outra criança. Então, ela consegue, né, perceber muitas vezes como, por exemplo, a sala de aula está sendo ou não interessante para ela e como ela pode extrair dali um conhecimento. Porque o olhar, esse olhar aguçado, ele já é parte desses usos sociais de linguagem da população negra. Só que, qual a diferença? Esqueceram de nos avisar. Esqueceram de nos avisar que o olhar, que a fala, que a nossa dicção, ela é extremamente importante, tão importante quanto a escrita. Então, num universo onde há uma hierarquia socialmente construída em relação a essas linguagens, a oralidade, a gestualidade, a performance, ela acaba, principalmente dentro do letramento escolar, assumindo um lugar de menos, de linguagem não tão valorizada. E aí vão dizer que os nossos reis e rainhas vieram para cá com dialetos, não com línguas maternas, por exemplo. Então, aprender, né? Conseguir olhar para esses usos de linguagem, não do ponto de vista eurocêntrico, mas do nosso ponto de vista, permite que a gente crie uma outra relação com essas linguagens. E aí, essa imagem aqui eu tenho usado há alguns anos, eu vou modificando só as cores, enfim, mas é disso mesmo que ele já é meu, né? Então, quem é que nos letra? Quais são as agências de letramento? Quais são as instituições de letramento pelas quais nós passamos e que vão mostrar para a gente quais são as tantas linguagens? Então, você tem aqui o núcleo familiar, que é um dos primeiros, né? E aí, núcleo familiar, eu também estou falando de núcleo familiar. O nosso núcleo familiar não é aquela casinha triangular, pai, mãe, filhinho, não é? A gente tem várias formas de nos inserir e de entender esses núcleos familiares, principalmente para nós que temos família estendida, não é? Primo, crianças adotadas, de coração, de papel, enfim. Então, núcleo familiar é um. A escola é uma outra agência, uma instituição. A rua, maravilhosamente, uma das grandes instituições de letramento. Inclusive, quando a gente vai pensar a história de escravização no Brasil, a casa para a população negra, ela sempre foi algo distante dentro dessa concepção que a gente tem hoje de casa. Não é? Se você for pensar os processos de libertação, se você for pensar os modos de acolhida das pessoas que fugiam, se você for pensar os quilombos, né? Essa rua, esse espaço de circulação, ele sempre foi também um pouco a nossa casa. Não é à toa que, gente, centro de São Paulo, à noite, é quase a nossa casa, né? A gente tem alguns bares em São Paulo que são nossa casa, e em todos os lugares do Brasil tem espaços de rua que são quase como a nossa casa, ainda que com todas as modificações, as gentrificações, como no Pelourinho, por exemplo, né, que é onde eu moro agora. Aí você tem as redes, né? A comunicação é espaço de letramento, óbvio.
nós vamos hoje sair daqui um pouco mais letrados em como fazer uma conferência de Zoom com acessibilidade, né? Olha aí, essa trajetória de letramento ela não acaba nunca. Por isso que eu gosto desse desenho aqui que eu fiz, acho que na minha defesa, acho que eu fiz e ele está comigo até hoje, né? Aí nós temos a participação social e política, que foi o que eu falei, né? Movimento Negro e partido me deram também casa e comida do ponto de vista da formação. O trabalho, óbvio, o trabalho e a maneira como nós nos relacionamos com o trabalho também é um grande espaço de letramento, né? E hoje, preparando essa conversa aqui, eu fiquei também olhando muito para a minha trajetória, né? E pensando que como é que eu me relaciono com o trabalho, né? Só passar um link aqui que eu esqueci, gente. Eu me relaciono com o trabalho hoje, né? Eu quero que ele seja muito para mim um lugar de aprender. E quero que ele seja um espaço não tranquilo, mas um espaço onde eu possa sentir o meu corpo livre, onde eu não me veja tão amarrada e tão dependente de muitas regras e muitos maltratos, vamos assim dizer, para simplificar. E aí eu fiquei pensando, de onde vem isso? Vem de um ensinamento doméstico do meu pai. O meu pai dizia, uma pessoa de bem nunca registra sua carteira profissional. Meu pai dizia isso, não registre sua carteira. Você tem que ser livre, você tem que ser autônomo. Se bem que a gente pode discutir esse conceito de liberdade. E ele dizia muito para a gente, você tem que tomar cuidado com os bichos d'água, você tem que ver como as pessoas te tratam. E hoje eu entendo que quando ele dizia bicho d'água, ele estava dizendo pessoas brancas, os patrões, os chefes, né? Então, vejam, e eu acabei hoje atribuindo, né, apesar de ter contrariado essa orientação de meu pai, eu sempre tenho 2, 3 trabalhos, mas eu sempre gosto de me sentir confortável nos trabalhos, né? E, por fim, a religiosidade. Aqui, pensando, então, que a religiosidade é um espaço incrível de letramento, é um espaço gigantesco, potente de letramento, e se hoje nós estamos aqui discutindo o candomblé, nós podemos pensar várias outras religiões. E várias outras, ao pensar várias outras religiões, nós vamos pensar a forma como essas religiões se organizam para trazer essa palavra, para trazer essa forma de circular os seus ensinamentos junto aos seus fiéis. Se você pensa a igreja, por exemplo, você vai dizer, na igreja a gente tem a Bíblia, mas a igreja tem as imagens, as igrejas elas têm o vitral, a igreja ela é cheia dos rituais, a igreja católica, estou dizendo, né? Ela é cheia dos rituais, e mais ainda, nós não temos só uma vertente religiosa no catolicismo, você tem várias. Você vai ter as que têm música, as que não têm música, as que têm, eu acho que todas têm agora, de uns 20 anos para cá, talvez, um jornalzinho impresso, e você vai acompanhando ali os cânticos. Mais recentemente, eu já vi que as igrejas têm PowerPoint, gente, elas projetam os hinos para que as pessoas cantem. Por quê? Porque hoje as pessoas estão talvez mais afeitas a essa linguagem, que é uma linguagem ali projetada e que não é lendo aquelas letrinhas miúdas daquele jornal dominical. Enfim, as religiosidades, elas são espaços fantásticos de letramento, e não somente ali, naquele momento do rito, do encontro, mas depois, não é? Você tem as escolas, né? Acho que protestantes, evangélicos têm as escolas dominicais, a católica tem os catecismos
não é? Primeira comunhão, tem crisma. E aí vamos pensar na Umbanda, né? E nas várias vertentes também da Umbanda, como é que nós nos relacionamos com os ritos, né, de Umbanda e o quanto de letramento não tem ali. Se a gente for pensar, por exemplo, nos cânticos, né, da Umbanda, são em língua portuguesa, enfim, as cores, os arquétipos, os modos de relação. A nossa audição na Umbanda também, ela é um exercício grande, porque a gente fala com os orixás, né? Com as pessoas incorporadas, enfim. E aí vamos então para o candomblé. Como é que o letramento circula dentro dos terreiros de candomblé? A começar da forma como você entra, a saudação no portão, a água. O quanto a gente aprende sobre a água no candomblé. Só a água, não é? E depois nós temos as comidas, nós temos as folhas. E aí eu estou falando, né, da preparação de alimentos, nós estamos falando da preparação dos espaços. Depois nós temos os cumprimentos, nós temos a língua, não é? Os cânticos e como é que a gente canta ou não canta. E aí tem, muitas vezes, a discussão de pronúncia certa, pronúncia errada, significado, mas a gente se relaciona ali com os cânticos, não só por pronúncia e não só por significado, mas entendendo a música, o canto, juntamente com os atabaques, vários, né? Juntamente com os vários momentos dos rituais dentro de uma festa, por exemplo, né, de candomblé, e mais ainda pensar como nos rituais internos esses letramentos ocorrem, né? Então são várias possibilidades da gente pensar. Eu acho que eu vou passar 2 lâminas. Não, essa aqui é interessante, eu acho. Então, o que é esse letramento de resistência, né? É uma reinvenção de práticas que realizamos, reportando com um M, que deveria estar aqui, acho que ele não vai mudar, as matrizes e aos rastros de uma história ainda pouco contada, né? Nos quais esses usos de linguagem comportam uma história de disputa pela educação escolarizada ou não. Então, por que nós mesmos não falamos muito ou não pensamos muito nesse letramento de resistência? Porque ele não está colocado para nós como letramento. Muitas vezes a gente não consegue ainda atribuir a importância devida a esses eventos e práticas de letramento que estão no cotidiano. Então, o que é o letramento para nós, na nossa sociedade? É o letramento escolar. Fundamental 1, colégio, universidade, sim, letramento, sim. Mas, muitas vezes, para a gente chegar a esses letramentos escolares que exigem uma permanência dentro da escola, que exige uma aproximação com esses artefatos todos, que exige, inclusive, a paciência e as estratégias para colocar o nosso corpo nesses espaços, né, de letramento escolar. Você consegue essa proeza e essa façanha quando você se alimenta e se vale dos nossos espaços de letramentos negros, dos nossos espaços sagrados de letramento. Então, a permanência na escola, muitas vezes, né, ela se sustenta quando nós compreendemos que os letramentos negros, que os letramentos sagrados, que os letramentos familiares, que os letramentos domésticos, que os letramentos da rua, eles são extremamente importantes
e eles nos ensinam muito. E nós aprendemos muito nesses espaços. A grande sacada, eu creio, e por isso esse conceito de letramento de resistência tem circulado muito, é que a gente nomeia essa importância. E a partir do momento que a gente nomeia, a partir do momento que a gente detecta, a gente explora mais, a gente aprofunda mais, a gente valoriza mais e a gente comunica esses letramentos todos. Não é? A gente comunica não só na fala, mas a gente comunica nos nossos cabelos, a gente comunica nos gestos. Esses dias eu fazia uma palestra, uma conversa com um amigo, ele disse, gente, que história é essa da gente ficar fazendo live sentado? Isso não existe. Não existe. Nosso corpo sentado, não, eu já estou vendo aqui como é que eu vou fazer lives em pé. Já estou mudando aqui meu escritório, eu quero fazer em pé, eu quero fazer do lado, mas não, vejam como a gente está aqui na convenção ainda, ó, em pezinho, durinho, enquadramento, 2/3, não sei que plano, não sei que plano. Quem falou que é assim? Não necessariamente. Isso aí eu aprendi muitíssimo com os meus parceiros e as minhas parceiras rappers. E aprendo muito com os estudantes. Eu hoje tenho também muita ciência, né, de que se eu conseguir me manter na universidade como professora, foi muito devido à conversa e à intimidade que eu fui criando com os estudantes e as estudantes. É incrível como a gente aprende, e aprende muito com esse cotidiano dos estudantes. Quando eles chegam em sala de aula, esse universo explode e você começa a interagir. Quem é você, de onde você veio, o que você comeu, qual é a sua história. É isso que vai fazer uma aula legal, decente, quente. Então, percebam como a gente, muitas vezes, faz até essa quebra entre escola e casa. O que são esses riscos aqui, gente? O que está acontecendo no meu PowerPoint? Eu acho que é você se manifestando com seu corpo e escrevendo aí. Não é hacker, não, né, gente? Estou meio cansada Não, desses hackers. Eu vi aqui, Tiago Carmo. Alguém está arriscando aqui. Tá não, ficando calma aí, deixa bacana. eu ver aqui uma coisa. Bom, fechando, continua com riscos. Tiago Carmo. Quem é? Está na nossa live, Tiago? Eu acho que ele deve estar fazendo sem querer. Eu vou botar um só, calma aí. Mas esse Bom, gente, fechando então a nossa conversa aqui para continuarmos com as questões do chat. Eu quero ver se tem aqui alguma pergunta. Eu vou parar. Alguma pergunta, alguma esticação de conversa, alguma observação, enfim, né? Vou parar o compartilhamento e abrir, então, para a gente conversar. E aí, gente, fez sentido, não fez sentido? Contem. A gente tem Estou vendo uma tanta gente pergunta legal aqui. e da Cassandra, mas se ela quiser, a gente pode abrir aqui a câmera para ela fazer. Cassie, Cassandra, minha parceira, minha amiga, gente, eu vou colocar aqui o meu notebook para carregar. Vamos ver. Cassandra Muniz, por favor, revele-se. Estou esperando você. Diga, Cassandra. Minha grande parceira de caminhada. Boa noite a todos. Nem vestir roupa preparada para ligar a câmera, gente. Como é, nem tenho roupa esse evento. Boa noite, pessoal. Uma alegria sempre, né? Ouvir a Ana Lu, né? Que a gente é parceira de caminhada e a nossa parceria se dá justamente porque a gente não tem medo de estar aprendendo sempre, né? E eu sempre aprendo com a Ana Lu, sempre, né?
E aí a gente está sempre em momento, né, Cista? E aí a minha pergunta é quando você estava falando sobre a questão do silêncio, né, e do olhar, né, como esse letramento, né, como esse letramento nas nossas casas, né, de candomblé, ele é assim fundamental, né? É fundamental a gente saber ler o corpo, né? Dentro dessa ideia de letramento de axé, né? E aí eu queria que se você pudesse falar um pouco mais sobre a importância fundamental da corporeidade, né? E aí é o corpo físico, mas o corpo espiritual também, né? Da corporeidade para esse letramento de resistência de axé, né? Como essa como o corpo que para a maioria, né, de uma filosofia aí fora de nossas casas assim é desprezado, né? Mas quando a gente está no candomblé é um dos lugares de excelência de letramentos, né, de resistência, né, e para que a gente possa chegar nesse letramento de axé aí que eu amei aí a nomeação. É isso, Cista, muito obrigada, sempre uma alegria aí poder te ouvir. Obrigada, Cassandra, pela pergunta. Muito bom também ver a Mana de Leia aqui, que coisa boa, né? Acho que isso também faz parte, né? Essa roda, esse movimento dessas mulheres também, eu acho que isso tem muito a ver com o que você discutiu hoje. Obrigada, Cássia. Camila, vamos fazer 3? Bloquinho de 3, para aí dar tempo, né? Acho que o Wesley Nascimento quer falar. Abrir a câmera de Wesley. E o Maurício Souza Neto. 3. Oi, você consegue me ver? Estou vendo você. Mas não estou vendo o Wesley. O Wesley e o Maurício querem falar. Eu acho que ele está com a câmera... Eu acho que Wesley, se você quiser abrir sua câmera e o microfone, pode falar aqui com a gente. Ou o Maurício, já que quer falar também. Isso. Se eles não falarem, eu falo. Então, o Wesley está pedindo para abrirem a câmera dele. Tá. Que coisa. É porque para mim aqui parece que ele já está com o vídeo... Agora foi, eu acho, hein, gente? Vamos com... Acho que é o Maurício que falou, e em seguida a gente vê se o Wesley consegue. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Maurício. Ana Lu, muitíssimo obrigado pela sua fala, né? Temos que, primeiramente, saudar esse Ori por nos banhar, né, nessa noite com esse ensinamento muito necessário, que é também parte de um ensinamento de axé. Seguindo, né, na linha de raciocínio da Cassandra, né, queria que você comentasse um pouco sobre o candomblé enquanto agência de letramento no tocante às maneiras de se ensinar e as maneiras de se aprender. Você falou do silêncio, que é uma coisa muito importante. Cassandra falou, né, da participação do corpo, né, no aprendizado, né, desse letramento. Mas eu lembro do mestre Erenilton, né, da Casa de Oxumaré, que falava: não se ensina tudo, não se ensina a todo mundo e não se ensina em todo lugar. E aí a gente tem, né, as maneiras diferentes de aprender, os momentos de se aprender determinadas coisas, que são ensinamentos que a gente aprende no Axé e que a gente carrega como filosofia e como prática de vida mesmo, né? É uma vivência. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas maneiras de se aprender, esses silêncios que são diferentes, o silêncio de um Iaô para um silêncio de um Ebome, por exemplo. São coisas muito diferentes, né? Uma olhada de um amigo, uma olhada de um Ebome, de um pai de santo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e como esse letramento, né,
vai ser levado para pensar em esferas de letramento escolar. A gente pode pegar disso, né, para uma, não é bem a palavra, mas vou utilizar a aplicação disso, né, na escola. Transposição, talvez, né? Transposição. Uhum. Agora, a vez do Wesley, acho que ele está com a câmera aberta e o microfone. Me ouvem? Vocês conseguem me ver? Consigo ver e ouvir. O Wesley entrou. Agora está o Wesley. Tá ali. Então, eu queria parabenizar, né, o Ori da Ana Lu, né? Foi maravilhoso. E eu também queria perguntar a sua opinião em como que para nós, negros surdos, qual é a importância desse letramento de resistência, né? E também esse letramento dentro dos leis, dentro das casas de axé. Como que é esse letramento? Como que ele ajuda a nossa comunidade surda? Eu queria a sua opinião, por favor. Fechamos? Responder aqui um pouco, tentando pegar tanto a questão de Cassandra, quanto de Maurício e de Wesley, pensando o corpo, né? Então, mas começando por Wesley. Wesley, nós, né? Dentro do capacitismo, estamos muito treinados, né? Acostumados a olhar, aspas, só o que vamos dizer assim, normal, igual, sem questionar a complexidade, né? E a dureza dessas palavras. E não são palavras, elas são conceitos, né? São conceitos de vida. Então, vou começar. O que é diferente? Esse diferente que se fala hoje é sempre a partir do chamado do normal, do que fala, do que isso, que aquilo. Eu acho que pensar letramento de resistência, e por isso eu estou me desafiando tanto com essa discussão, né? E não é uma discussão, é uma postura política. Eu tomo como uma postura política, e você sabe disso, que é me desafiar no capacitismo. Então, se eu realmente estou achando, né, que esse letramento de resistência pode render, eu tenho de tentar, no meu cotidiano, destronar o capacitismo. E aí, evidentemente, resistência, para nós negros, negras, significa pensar todos os grupos que são ou estão socialmente minorizados, mas não somos socialmente minorizados. Então, resistência, para nós, ao revisitar as matrizes africanas, afro-brasileiras, diaspóricas, nós temos de trazer conosco todos os grupos que têm voz, né? E que precisam, junto com a gente, encontrar essas diferentes maneiras de falar. E aí ninguém vai dar voz para ninguém, e também a gente precisa, né, entender e colocar sob suspeita, eu acho. Essa coisa da empatia. Não dá para eu me colocar no seu lugar. Não dá. Eu me coloco no meu lugar, e é desse lugar que eu vou trabalhar. Negócio de empatia, resiliência, às vezes eu fico pensando, nossa, até que ponto isso serve ou não para a gente, né? Então, entender que resistência está para além de pensar as práticas que estão mais próximas da gente, mas significa também aceitar os desafios. E eu já gosto disso, viu? Estou gostando cada vez mais. E agradeço muitíssimo por esses estudantes ousados, como Wesley, que estão no meio de uma palestra com uma figuraça que não era eu, mas também sou, que eu sei hoje,
E o Wesley disse, olha, gente, bacana vocês aí no esforço, mas assim, vocês querem mesmo que que todo mundo participe? É para todo mundo mesmo? Então, ó, não fica só lendo quando você for fazer uma palestra. Se você lê, não lê de cabeça baixa. Se você falar, fale mais devagar. Ajude a intérprete, que nem sempre sabe todas as palavras. Então, a partir daí, eu fui descendo na mesa, aquela mesa bonita, cheia daquelas flores de evento, né? Que o povo gasta mais na flor de evento do que no nosso cafezinho. E fui ali falando, uau, como é que vai poder ser isso, né? E aí, mesma coisa pensando no axé. Se as casas de candomblé, né? Se o candomblé ele é o espaço de acolher, se ele é o espaço de pensar todos esses corpos nas suas mais diferentes singularidades, né? E esses corpos que, ó, não tem frente, não tem lado, não é isso? Esses corpos que são homens que são mulheres, que são homens que são mulheres, e está todo mundo junto e misturado. Esses corpos, nós temos de aprender também, nas casas de axé, a acolher mais e melhor. Aliás, eu estou na casa de axé, onde eu estou, justamente por isso, né? Uma das coisas que me encantou muitíssimo foi quando Pai Rodney, mais Fábio Mariano, Fábio Magri, cadê meu tio Wagner, que está aqui, maravilhoso, quando disseram, né, dizem sempre, que a gente tem também que reinventar um candomblé, não é? Um candomblé que a gente não se abaixe toda hora, que você não tem que rasgar o seu joelho no chão para dizer que você tem fé. Um candomblé que não necessariamente você precisa pôr 15 saiotes todo engomado, que às vezes pode ser como eu, que desço em Salvador com a minha roupinha magra, desço do aeroporto em São Paulo, que minha casa é em São Paulo, e eu desço e vou para o Xirê, porque é assim que eu posso ir, não é? E que às vezes falo, nossa, gente, vou ter que perguntar, me informa aí alguma coisa, eu fico às vezes tempo fora da casa de candomblé, mas é uma casa que me acolhe, que me permite ser uma pessoa de candomblé e que eu sustento a minha fé no candomblé, num candomblé que me permite, né? Isso, para mim, é mágico, assim, é mágico. E agora, nessa pandemia, então, não vejo a hora, gente, né? De ter esse acolhimento da casa de axé. E aí eu acho que respondo um pouco a pergunta de Cassandra, né? Esse corpo, para além desse silêncio, né? Ele é um corpo que fala, é um corpo que grita, e ele é um corpo que interage, a gente interage muito por meio desse corpo. E, assim, meio na de Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, e que esses corpos possam ser corpos mais reais, não é? Quase sempre mais reais, menos produzidos, e corpos de fé. Eu acho que essa é a grande inspiração e que me faz dizer hoje, quando o Bijay me pergunta qual a sua religião, candomblé, né? Sou candomblecista. E dialogando com Maurício, entre essas outras coisas que eu falei, Maurício, sim, esse olhar é um olhar diferenciado, né? E a gente também aprende a olhar nesse mesmo olhar um sim e um não, né? Um tchaquete, um me deixe, né? E também esse olhar de vem aqui, depois a gente vai conversar, e se o afago não vem agora, ele vem depois. Eu gosto muito desse olhar de acolher, desse olhar de cumplicidade que a gente tem, né, nas casas, e acho que quando a gente fala assim, o que a gente leva para a escola, né? O que a gente leva para o ambiente escolar? Maurício, eu vou te responder a partir do que eu levei, né? A partir do momento que eu entrei, que eu abracei o candomblé, e principalmente junto com o hip hop, eu fui entender principalmente que a gente está sempre aprendendo mesmo, mas eu também comecei a sentar na fileira da frente, sabe?
Isso aí, eu gosto muito de me ver hoje, Cassandra sabe. Cassandra, que é minha parceira aqui desde do doutorado também, meu pai, Rodney, sabe que a gente sentar na fileira da frente, ter essa voz pública, não é fácil. E eu acho que para a escola, se a gente for pensar esse ambiente escolar, seja ele em que nível for, essa fala pública, e às vezes essa fala com olhar também, ela é extremamente importante. Então, hoje, na sala de aula, eu brinco, às vezes tem... Você sabe que na sala as pessoas falam com olhar, né? Elas gritam com olhar, e às vezes estão ali quietas, você puxa esse olhar e fala, e aí, você quer falar agora ou quer falar depois? Por meio do olhar, você traz a oralidade, porque a pessoa percebe que ela tem importância nesse espaço. E aí eu acho que eu mesmo fico extremamente feliz quando eu falo, nossa, eu pude olhar para as pessoas que estão dentro da minha sala de aula hoje. E mesmo nas nossas aulas remotas, tem sido muito legal também essa construção que a gente faz. Câmera fechada, câmera aberta. Ó, fecha a sua câmera, mas fala aqui no chat. Ó, não fala? Então, vamos criar ali um canal de Zap. Fala no Zap depois. Mas eu acho, para fechar aqui, que temos poucos minutos, que principalmente é o acolhimento. É a gente acolher na sala de aula. Sabe? Acolher até a hora que a pessoa não quer estar na sala de aula. Às vezes ela só quer estar ali com você. Não é uma boa? Né? É boa, é uma ótima. Mas nesse acolhimento, você vai dizer do valor da pessoa. E às vezes você não precisa subir no banquinho e fazer discursão. Olha para a pessoa. Olha para a pessoa. E com o seu olhar, você vai dizer para ela, você tem valor para mim? E perguntar também, eu tenho valor para você? Porque eu acho que o nosso papel é esse. O papel de quem ensina e de quem aprende, né? De quem se propõe a isso qual a importância do meu trabalho? Então, muitas vezes, principalmente nesses tempos aqui de lives e etc., é legal, né? A fala pública, é interessante, enfim, mas eu sempre me pergunto, serviu para alguém o que eu falei? E mais ainda, o que me interessa é assim, o trabalho que a gente desenvolve, né? Às vezes você não sabe quem é o nome da pessoa, mas você conhece um conceito, e principalmente pensando nesses conceitos que a gente tem mobilizado, né? E aí está aqui a Ana, está aqui a Irê, Cassandra, um bocado de gente. A gente tem mobilizado conceitos que são conceitos, não é que eles falam da vida, eles são a nossa vida. Isso é extremamente importante. Né? Então, menos purpurina, né? E mais fogueira. Mais fogueira. Em volta da fogueira a gente conversa. E fazendo valer o meu bordão. Estou de passagem, mas não estou a passeio. Eu estou em todos os lugares querendo trabalhar bastante. Com prazer, legalzinho, mas trabalhar. Eu acho isso muito, muito gostoso, prazeroso e cada vez mais necessário, né, gente? Num país que se derrete ali na nossa frente. Para que a gente está aqui? A não ser para conversar. E melhor em volta da fogueira, que pode até ser uma ring light como a minha aqui, mas vamos dizer que é fogueira. Melhorar a iluminação, né, gente? E aí, Camila, 59, mais um bloco, a gente encerra, diz tchau. Eu acho válido. Só ver se está todo mundo acompanhando, tranquilo. Se a gente está fazendo tudo direitinho. Então, vamos lá. Mais 3 perguntinhas e aí a gente fecha. Que a gente foram 5 atividades hoje, uma por cima da outra. Inclusive o cancelamento da reunião da Repense, né, Maurício? Pessoal, a gente está aqui, esse bloco que a Ana está chamando, é para intervenções e perguntas. Se alguém quiser abrir a câmera e falar, se alguém quiser escrever no chat, se quiser fazer como o Wesley que a gente tem aqui, a gente consegue. Vamos lá? Se não tiver, eu vou mostrar um negócio aqui que a gente ganhou. Vamos lá. Então, começo eu aqui. Diga, Wagner. Acho que hoje eu consegui abrir aqui esse negócio aqui. Nossa! Letramento. Letramento total, né?
assim, parabéns, né? Mutumbá, 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 é só isso. Quero começar. Estou lembrando aqui, quando você fala desses corpos, né? Eu estou lembrando, ao chegar na sua defesa, né? Quando nós chegamos, como os nossos corpos falaram, né? Muito. Quando nós chegamos naquela Unicamp, como os nossos corpos falaram para quem estava naquela mesa, quem nós éramos, né? E quem era você, né? Então, nós já estávamos dizendo ali, vamos ver o que a senhora doutora Ângela, como é que vai ser essa sua história hoje, né? Só chegava de Mas, 5 em 5, né? São Paulo, Campinas, de 5 em 5, de 5 em 5, turbantes, fios de pano na cola. cabeça, né? O pai de Comida, né? santo Que a gente comeu foi muito naquela defesa, não foi? foi, e o pai de santo chegando todo naquela, né? E chega o povo tudo com aqueles panos na cabeça, enfim. Mas eu acho que, assim, esse acolhimento, acho que eu coloquei uma palavra aqui que ela fala de acolhimento, né? Eu hoje estou supervisor no município de Barueri, e aqui, nesse exato momento, eu também estou supervisor de uma escola que os alunos surdos estão ali. Então, na hora que começa aqui a atividade, eu já me sinto contemplado e reverberando, meu Deus, que movimento é este, né? Que é bastante significativo e importante. Então, eu não sei se é uma pergunta, mas eu queria que você falasse um pouco, que eu penso aqui na questão o quanto o letramento nos alfabetiza, né? O quanto ele nos leva para a escola e faz com que a escola precise se reinventar e que ela precisa, de fato, entender o que é esse processo de alfabetização. Porque eu posso pegar uma criança que faz tss, que ele sabe que aquilo é uma Coca-Cola, mas ele não é alfabetizado ainda, né? E como que eu faço isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa alfabetização e desse letramento, né? Como é que isso pode pensar um pouco. E eu fico pensando aqui o quanto o movimento hip hop me fez, né? Não só enquanto letrado, mas me alfabetizou na vida. E ele é o que me fez, né, estar também tentando sair daquela roupagem que a própria PUC me tentava me encarcerar, né? E essa alfabetização, esse letramento me fez mudar. E aí, você tirar esses corpos do processo de invisibilidade. Eu digo isso porque a Valdete, nós estamos construindo um pouco isso, né? Como tirar esses corpos pretos, negros, do processo de invisibilidade. Então, na verdade, a minha pergunta, não é uma pergunta, mas que você falasse um pouco desse letramento e essa alfabetização dentro das escolas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, e eu só posso dizer parabéns, parabéns, parabéns. E aí me provocou a olhar dentro dessa escola que eu estou supervisionando, dentro com um coordenador, com um orientador, com uma diretora, e eu que estou na Secretaria de Educação, onde estão essas crianças pretas, negras, e como é que está sendo essa alfabetização, e como é que como é que eles estão vendo esses corpos dentro da escola. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e parabéns. Quem mais? Vamos fazer 3, porque aí depois acho que a gente... Eu gostaria, posso? Claro. Boa noite, peço licença, ancestralidade, bênção aos mais velhos, bênção aos mais novos. Sou Eké da tradição Nagô-Bodum, Marta Almeida, e também faço parte do Movimento Negro Unificado, né? Um prazer estar aqui com vocês, obrigada por esse convite. Em tempos de guerra a gente precisa se aquilombar, eu estava precisando muito desse momento, prazer em conhecê-lo, né? Já tinha falado, mas eu nunca tinha tido oportunidade, até porque aqui do Pernambuco Nordeste geralmente é muito difícil a gente estar nesses espaços, né?
e que minha mãe Oiá te abençoe, que meu Pai Exu abra teus caminhos, né? E que os encantados continuem te abençoando, porque essa tua fala é muito importante. Eu penso nas nossas irmãs, no trabalho que a gente faz na periferia, nos guetos, nas favelas, enquanto nós precisamos te ouvir, né? E aí eu te pergunto o seguinte: como é que você está percebendo esse momento que nós estamos vivendo de ataque, o que tem de mais sagrado para nós, não é? São as nossas escolas, são os nossos terreiros, é o nosso meio ambiente, é o nosso mar, a nossa mãe natureza, não é? Porque essa é o nosso, como você bem trouxe, na nossa vivência, isso é um pedaço. Depois, o professor Henrique Júnior traz muita inquietação, porque nas palestras do professor Henrique Júnior, ele sempre traz, dizendo o seguinte: como colonizador, ele perpetuou espaço que, para nós, é de disputa de poder, um deles é a educação. Então, as nossas escolas são catequizadas, mesmo essa escola que a gente pleiteia, que é pública, ela é catequizada, ela é eurocêntrica, e ela nos branquece, e ela não faz negar, inclusive, esse espaço de candomblé. Ela diz que pertence ao diabo, ao Satanás. Nós temos casos críticos de nossas crianças sendo catequizadas nessas escolas, diretor orando, e por aí vai. E o pentecostalismo percebeu esse movimento e disputou isso conosco. Isso é um processo. O outro é, nós vemos, nosso candomblé tem tantos educadores e educadoras. E aí eu pergunto, eu tenho inquietação, por que das nossas escolas, já que esse espaço de candomblé é um espaço de saúde, um espaço político, é um espaço de educação, e nós não conseguimos, poucos são os espaços de candomblé que têm escolas, poucos são espaços que nós conseguimos reunir, principalmente nossas crianças. E isso é muito angustiante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento de retrocesso político, é um momento mais cruel, né, que nós estamos vivendo nessa pandemia, onde o capital ele escancara essa face. E ele escancara essa face justamente nos perseguindo, né, nos perseguindo e na teoria do negacionismo. E aí eu gostaria de ouvir um pouco dessas inquietações que você trouxe, né? Que parabéns por esse evento, que possamos ter mais outros momentos como esse, sim, né? Porque são esses momentos que nos deixam de pé, inclusive para repensar o nosso candomblé como espaço político, para repensar, inclusive, como é que vai ser a nossa resistência, porque não está fácil vendo nossas casas serem perseguidas. Nós passamos aqui, por exemplo, em Pernambuco, não sei se vocês acompanharam, o caso de uma mãe que foi denunciada por sua política no candomblé. O pai foi disputar, né? Então, assim, esses casos terríveis, né? Então, Pernambuco vem vivendo desde a morte do Miguel, né? O caso da menina lá de 10 anos de Santa Catarina que precisou vir abortar aqui, que todos os pentecostes estão ali, mesmo sendo lei, foram para a porta do hospital. Então, isso é recorrente. Para nós, isso é muito gritante, isso é muito retrocesso. Então, muita força, muita axé para nós, né? E muito obrigada por esse espaço. E quem mais? Para a gente fechar e abrir, né? Se for possível, eu gostaria de fazer uma perguntinha. Quem? É a Valdete? Ana Lu. Eu, Valdete. Ah, sim, Valdete. Mutumbá. Irmã Valdete. Mutumbá. A bênção aos meus mais velhos, mais novos, com respeito a toda a minha ancestralidade. Eu peço permissão para te, primeiro, parabenizar pelas palavras tão preciosas e tão tranquilas de se ouvir. De fato, foi um soró, uma conversa mesmo. E, assim, queria, na verdade, então, aparecer, né, para poder mostrar para as pessoas saberem quem somos nós, não é? Que ficamos trocando olhares e assim, que a nossa existência se fortalece naquele terreiro, naquele momento, naquele lugar, a cada troca de olhar, a cada silêncio que durante todos esses anos a gente tem trocado, né? Então, na verdade, só mesmo para te parabenizar, que eu pedi para falar,
e que a gente continue trocando, sabendo o momento certo de calar, o momento certo de observar, e, enquanto isso, o momento certo de aprender. Então, que eu honro a sua existência e quero dizer que desejo muito que a gente continue podendo trocar esses momentos dentro da casa de Candomblé. Um beijo no seu coração, Ana Lu. Axé, Valdete. Axé, Cat. Axé. Há espaço ainda para mais uma pergunta? Sim. Cadê você? Eu estou tentando, minha câmera está desligada. Ah. Aí, eu acho que agora vai. Agora. Aê! Ana Lu, linda. Boa noite para todas as pessoas presentes novamente. Eu sou Irê, falo de Salvador, e toda essa fala de Ana Lu, ela sabe, né, como é importante para mim, né, de uma forma muito, muito singular. E eu estava, assim, se fosse possível, Ana Lu, eu estava querendo que você retomasse a sua fala sobre aquele slide em que você apresenta as agências de letramento, escola, rua, e até bem dialogando com o que Martinha falou agora, né? Mas já agora no final, sobre essa necessidade de que a escola, né, o ambiente escolar, de que o ambiente do trabalho sejam essas formas de aquilombamento. Então, eu estava querendo pedir a você que falasse um pouco sobre a intersecção dessas agências, né? A escola e a participação social e política, o trabalho e a escola social e política, a rua ou os movimentos de associações de bairro e essa participação social e política voltadas para essas formas, essas estratégias de resistência. Era isso que eu estava querendo ouvir mais um pouquinho de você. Obrigada. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui por onde eu começo. Começar... Bom, agradecendo aqui a Valdete, minha parceira aí de décadas, de riso, de choro, enfim, e que nem começou no terreiro, porque a gente é da educação, e Prefeitura de São Paulo, e movimento, enfim, que seja longo, que seja longo, que seja longo. Passando para a Martinha, né? Martinha, a discussão que você traz aqui, mais uma inquietação, né, que eu vou compartilhar com você. E, assim, sendo bem realista. Nesse momento aqui, eu acho que a gente prepara, a gente se fortalece e prepara, porque não está sendo fácil, vai ficar um pouco mais complexo quando, e aí eu vou até voltar para o compartilhamento aqui. Quando a gente tem uma... Cadê a figurinha? Vou até patentear aqui. Cadê? Ah, tá. Quando a gente tem, ao longo do tempo, né? Quando a gente tem essas instituições aqui de letramento, né? Que ao longo do tempo vão tendo, eu acho que, diferentes importâncias na sociedade, né? Algumas delas ficam escondidas. Essa aqui, por exemplo, se você pensa a religiosidade, ela fica escondida
até escondida, não, ela fica pouco valorizada, vamos dizer, ela fica, acho que pouco visibilizada até o momento em que ela é quase única. Ela é quase única. Então, quando a gente falava de religiosidade aqui no Brasil, você vai falar das religiões cristãs. E as outras religiosidades, de matriz africana e outras, elas estão no segundo plano e colocadas para, sei lá, quase inexistência. O ataque, agora ele acontece, evidentemente, e eu vou estar chovendo no molhado aqui, mas ele acontece justamente porque nós estamos fazendo, reverberando, nós estamos repercutindo os nossos valores, os nossos princípios na sociedade. E só se a gente quiser brincar com número, a gente vai brincar com dois polos aqui. A gente vai brincar com o aumento expressivo de negros e negras, né, da população declarada preta e parda no Brasil, que ela vem, né, num crescendo, aumentando, né, esse índice, e a gente tem hoje mais de 50% da população declarada negra e parda, mostrando que o processo de miscigenação não deu certo, né? Que diz que a sociedade seria cada vez mais branca, não está dando certo isso. E ela não dá certo, talvez a gente possa pensar não pela cor da pele, mas pela autodeclaração, não é? Você vai se autodeclarar negro, você vai se autodeclarar pardo e preto num posicionamento político. Isso é extremamente importante. Claro que com todas as ciladas. E aí eu caio para um outro número agora. Qual é a outra cilada, possível cilada? A gente pensar o número de negros no ensino superior. Não é? Sem a cilada, esse número de negros no nível superior, ele vai dizer de uma trajetória de luta e de reivindicação dos movimentos sociais negros que transformam em lei reivindicações históricas de 500 anos para cá. Né? Até aí, ok. Nós somos maioria no nível superior, público, em som. Em que momento? No momento em que está tudo despencando. Quem tem de bom lá? Professores e uma estrutura razoável para alguns cursos, para outros não. E a cilada está nas fraudes, né? Então, nesse momento também há uma disputa por esse carimbo em alguns momentos. Mas, de qualquer forma, voltando aqui para a religiosidade, é um momento em que esse corpo negro ele aparece mais, né? E quando a gente está falando que esse corpo negro aparece, na realidade, princípios, valores, questionamentos, né, gente? Eu tenho estudantes dentro de sala de aula, você fala, nossa, meu Deus, eu acho que hoje eu não vou dormir com o que essa pessoa falou aqui, né? Então, você não tem mais essa passividade, você não tem mais esse vou ouvir e ficar quieto, enfim. Para mim, eu quero crer, e sempre digo, gente, não tem volta o avanço da população negra em vários setores no Brasil, não tem volta. Só que também não vai ser fácil. Ninguém vai dar de bandeja assim para a gente. Ninguém vai dar de bandeja a gente falar de black money, ninguém vai dar de bandeja a gente andar com o cabelo para cima. Ninguém vai dar de bandeja a gente dizer para as pessoas brancas, não me pergunte como você vai trabalhar. Trabalhe. Ninguém vai deixar barato a gente falar de branquitude, dizendo, olha, pessoas brancas precisam entender o que é privilégio branco. Ninguém vai, aí entrando um pouco na discussão de Irê, ninguém vai entender quando a gente está falando de raça, classe, gênero, sexualidade, discapacitismo. Ninguém vai deixar isso assim tão simples, gente. Agora, quem é que pode, nessa roda aqui, hoje de 50 pessoas, dizendo eu sou só uma pessoa negra, ou eu sou só uma pessoa
eu sou só mulher ou só homem, a gente é tudo isso interseccionado. Então, a luta é grandiosa, e talvez a grande alegria que a gente pode ter nisso nós fomos já há um tempo muito silenciados, e nós estivemos num número menor de pessoas. Hoje nós somos muitos, e nós estamos na rua. Então, agora é pensar as formas de proteção. Eu acho que os ensinamentos do candomblé para a gente agora, assim, que hora agir, que hora recuar. Cassandra Muniz, minha parceira, está com um conceito belíssimo que... Fábio Mariano, você podia trazer Cassandra para falar para a gente de linguagem como mandinga. Está aí. A gente precisa ser mandingueiro, né? A gente precisa saber quando dá pernada, quando não dá pernada, com quem vai, com quem não vai. É isso. É um momento muito duro. É um momento muito duro, mas não tem volta. E não podemos estar só. Então, nós temos de fazer a nossa rede, né? Nós temos de nos fortalecer. E uma das formas é aqui nessa roda de discussão. Eu há pouco tempo atrás, eu acho que até antes do chamado isolamento social, eu não falava muito em público, não queria nem ver câmera, nada, mas agora eu falo, destrambelho a falar fora de sala de aula, porque eu compreendo que esse é um trabalho fundamental. Falar, convencer outras pessoas. Você fala de uma forma mais teórica, menos teórica, você fala de qualquer jeito que for a encomenda. Vamos falar e vamos nos formar. E aí, irei, e também estou falando com Wagner. Essa é a nossa alfabetização, gente. A nossa alfabetização, ela está dentro desse processo de letramento. E eu acho que essa é a diferença de pensar uma alfabetização descolada. Fá, fé, fi, fó, fu. Né? Cá, que, qui, có, cu. Nós estamos pensando o texto todo aqui dentro. Né? E aí, se Edneia Gonçalves, que estava aqui também, né? Nós trabalhamos com alfabetização de jovens e adultos durante muitos anos e trabalhamos ainda hoje inventando miséria na alfabetização. A alfabetização com mulher, então o que vai ser? Então nós vamos ler sobre. Nós podemos discutir Bell Hooks com as mulheres da periferia? Podemos, porque Bell Hooks está discutindo amor, Bell Hooks está discutindo os nossos cabelos alisados. Aliás, Fábio Mariano, Edneia Gonçalves, que está aqui nessa tela, chama ela para falar também de cartografias periféricas. Como nós transformamos a nossa história familiar em teoria para a vida. Nós vamos teorizar sobre nós. E isso nos fortalece. Agora, esqueci de dizer que quando o Wagner fala, né, você está na supervisão, Wagner, a gestão, que é um outro lugar também que eu experimentei, ela é muito boa, porque a gente pode dar uma viajada e chamar as pessoas para vir com a gente. Uma grande ação que a gente pode fazer na escola é perguntar para as pessoas: quem é você? Como que você chegou até aqui? O que você comeu antes? Eu acho que, às vezes, a gente faz as coisas serem muito complexas, mas fora do real. Na alfabetização de jovens e adultos, foi o meu mestrado, isso foi em 1990, eu acho. A gente fazia umas atividades que era assim: vamos olhar nossas latas de lixo. O que tem nas nossas latas de lixo? Gente, isso revela o que você comeu ou não comeu. Olha um trabalho que dá para ser feito quando você vai olhar a sua lata de lixo. Ou vamos pensar uma outra coisa, você vai olhar o seu armarinho do banheiro, se você quiser uma coisa mais bacana. Não é? Então, perguntar quem são as pessoas que estão ali na sua sala de aula é muito interessante. E, Wagner, uma das atividades que a gente fazia, e olha, eu e Diné, nós somos ótimas para pensar atividades, estratégias de sensibilização, né, Diné? Se você tiver aí, você diz sim, que era... A gente fazia umas perguntas tolas para as pessoas. Se você não tivesse aqui nessa formação hoje com a gente, o que você estaria fazendo? As pessoas... Pronto, gente, revelou tudo. O que você está fazendo?
eu estava dormindo, eu estava brincando com o meu amigo, mas a gente fazia isso quando trabalhávamos com coordenadores pedagógicos, coordenadoras. O que você estaria fazendo? Nossa, você descobria gente que borda, gente que pinta, gente que compõe, que canta. E isso, eu acho que esse ensinamento foi o hip hop que me deu, sabe? A gente começar a perguntar o que a gente faz, quem somos nós. Fantástico. Wagner, eu quero te dar uma letra de rap, tá? Que tem o GOG e mais algumas pessoas que perguntam quem somos nós. Muito legal. E aí, acho que finalizando aqui com o Irê. Irê, essa rosácea aqui, eu acho que ela deveria interseccionar, mas ela não intersecciona. E principalmente agora, Irê, aí vou dar uma viajada aqui com você. Ela não intersecciona muito mais, e esse, gente, é o meu novo projeto agora, que eu estou fazendo análise dos processos de letramento, das comunicações de letramento, dos jovens entregadores de aplicativo, sabe? Esses que salvaram a nossa fome na pandemia, e que aí vem o Galo, que é um líder sindical. Aliás, sindical sou eu que estou dizendo. O Galo, ele é um dos líderes do movimento das greves, né, de aplicativos, e ele me chamou a atenção porque ele disse o seguinte, perguntar para ele, poxa, você é um cara super articulado, você lê muito, como? Ele falou, eu queria ser rapper. E ele diz, minhas bíblias foram Racionais e o PT. E aí ele vai mostrando como é que o rap fez com que ele se tornasse um leitor e fez dele um orador. Gente, ele é incrível. Agora, eu estou fazendo essa entrada, Irê, para te dizer onde eu acho que está quebrando feio aqui o negócio nessa possível intersecção. Para mim, já estou jogando a tese na rua, né? Esses movimentos autogerados de contestação, eles são um novo movimento sindical, que não tem mais o imposto, não tem nem a sede, não tem mais presidente, não tem nada. Quem é que vai dizer quem vai governar? Quem é que vai dizer daqui a um tempo quem preside sindicato? Se eu recebi uma comunicação, dizia que eu poderia me dessindicalizar com um clique na tela. Olha só, quem é que vai segurar? Gente, e sem sindicato, quem lute por direitos, como é que a gente vai se fazer nesse país? E aí, eu entro nessa discussão com você. Se a gente for pensar para nós, pobres, negras, o trabalho, ele era aqui uma das grandes chaves para essa intersecção. Lá, pequenininha, aí, quem tem aqui ainda uma carteira profissional, ainda aqui em branco, deve lembrar disso, né? Que as mães, as tias, queria saber onde você ia trabalhar. E a coisa girava em torno desse trabalho, né? Onde você vai trabalhar? Quando você... E aí, você ia para a escola por quê? Para trabalhar. Você ia para a igreja porque vai ser mais bonzinho, para trabalhar, né? O núcleo familiar te educava para quê? Para trabalhar. A participação social e política, sindicato, para quê? Para trabalhar. A rua, ela é e sempre foi um escape, mas se você for pensar a junção dos negros nas ruas, principalmente nos anos 70, 80, e até mesmo o surgimento do hip-hop, por que em São Paulo o hip-hop ele se encontra no centro? Porque era o lugar de passagem dos jovens na ida ou na vinda do trabalho. Até eu, nos anos de 80 e pouco, antes de ir para a faculdade, ia rapidão para o metrô São Bento para ver os rappers, para ver as danças, enfim. E era o centro de São Paulo era o nosso Facebook. A Galeria 24 de Maio, a São Bento, onde vai ter baile, que roupa está usando, quem vai pegar quem. Era o nosso Facebook. Quem pegou quem vai ficar de mal. Era ali. Então, mas era também o lugar de quando você ficava desempregado, você falava para uma pessoa, poxa, eu estou desempregado. E aí? O que você faz? Às vezes era me dar o seu currículo, ou era assim,
vou falar com o meu encarregado e você vai lá que eu te apresento. Veja, a quebra do trabalho derruba um pouco a gente. Eu me lembro que aos 12 anos, eu tinha 12 anos, minha mãe foi para Umbanda. Minha mãe era empregada doméstica, né, na separação com meu pai. Onde é que as domésticas arrumavam trabalho, gente? No terreiro. Fulana, a minha patroa está precisando de não sei quem, não sei quem. Agora, para mim, qual foi a minha... E que talvez assim foi uma saída, como eu disse, o meu pai dizia o seguinte: você não vai trabalhar para ninguém, não. Não registra a sua carteira profissional, seja autônoma, tenha uma outra cabeça. Isso me fez, eu e meus irmãos, a gente fazer uma outra correria. Então, talvez hoje a gente ainda não esteja sabendo lidar com essa mudança no mundo do trabalho. Para os nossos jovens, Irê, você sabe, o seu filho lindo não vai ter uma carteira profissional tão cedo. O meu sobrinho lindo, que tem 17, não vai ter essa carteira profissional tão cedo. E outras aqui. Então, como é que a gente vai lidar com esse mundo do trabalho e, mais ainda, tirar essas agências aqui, ó, como as grandes agências da nossa vida? Então, nós temos que pensar que outras instituições, e aqui importante a religiosidade, para nos marcar formativamente. Então, não é a escola mais, principalmente essa escola Foucaultiana e tal. Não é. Não é? Não é mais esse modelo de trabalho e também não é, para nós, talvez nunca foi, o núcleo familiar, porque para a gente, aspas, sempre foi desestruturada, né? Ou é mãe, ou é pai. Sempre, para nós negros, ela sempre foi chancelada como uma família desestruturada. Então, pense que essas redes aqui para a gente, talvez a gente tenha que pensar em outras intersecções e outras conexões, né? A rede hoje é uma grande conexão, se a gente pensar, em especial a juventude negra, e a participação social e política ainda é. Então, sem querer, parece que eu coloquei de um lado tudo que é e pode não ser, e que já foi, e do outro lado, talvez uma ressignificação dessas redes, né? Onde a gente vai aprender a falar, a nos comunicar, a nos aquilombar. Não é mais nesse trabalho que a gente aquilomba, não é na escola necessariamente que a gente aquilomba, são outras formas de comunicação, né? Outras redes. Enfim, pensei alto aqui com você, né? Gente, e aí, vamos parar de falar? Ana Lu, eu vou te ajudar aqui para a gente encerrar. Normalmente a gente não consegue finalizar nunca, não consigo fechar a porta, mas vamos para os encaminhamentos finais. A gente tem aqui o pai Fábio. Não sei se o pessoal está me ouvindo, tá? Alô? Oi, dá para ouvir sim. Tá bom. Primeiro, eu queria só compartilhar uma tela aqui que uma amiga nos compartilhou, e é basicamente um presente, que é uma irmã nossa, Marina Matos, fez. Eu espero que ela não me mate, porque ela não pediu para eu compartilhar, mas eu vou. Eu achei tão bonito. A Marina Matos fez essa arte aqui. Vocês estão conseguindo ver? Ah, que linda! Eu achei tão bonito. Eu acho que resume bastante o nosso encontro aqui hoje. Letramento de resistência é contar as histórias que ainda não contamos. E eu acho que já fica para o caderninho de anotações do pai Fábio, Mariano, que é quem organiza de verdade o nosso forró, os nomes que você sugeriu. Eu vou chamar de senhora, enfim. E eu vou agradecer. Gente, eu não consegui sair dessa tela. Calma. E agora eu vou botar outra tela aqui, que aí eu vou passar a palavra para o pai Fábio Mariano. Eu consegui, porque o meu letramento digital hoje não está funcionando. Agora, eu quero essa imagem, hein? Eu vou enviar para você. Agora, dá uma olhadinha. Não sei se vocês estão vendo aí o card do curso que o pai Rodney e o pai Fábio vão fazer agora, e aí eu passo a palavra para o pai Fábio. Eu estou perdida. Obrigado, Camila. Quer descompartilhar para eu ver todo mundo? Daí eu falo? Obrigado. Pai Fábio, maravilhoso, poderoso. Eu tenho
Eu tenho um vício que eu preciso olhar para todo mundo, porque senão eu acho que ao invés de um encontro eu estou fazendo um podcast, né? Porque daí eu não estou falando para ninguém, estou lá falando só no microfone. Eu precisei chegar atrasado porque eu tive um problema no trabalho, e daí eu sei que o pai Rodney deu início, e a Camila conduziu brilhantemente. Ana Lu, foi uma grata satisfação o seu aceite em participar aqui. No primeiro encontro tinha dito uma coisa que eu vou reafirmar, porque Soró significa fala, significa conversa. Esse é um projeto que nós temos, esse não é um projeto meu, esse é um projeto da nossa casa, dos meus irmãos e irmãs, que eu espero que seja levado aí para outras casas, que outras pessoas possam fazer, porque o Soró é a forma que a gente encontrou para resistir a um discurso que é um discurso universal. A gente sempre aprende, como bem ensinou aqui a Ana Lu para nós, do ponto de vista formal, dentro da escola, de espaços institucionais, mas muitas vezes, quando a gente precisa romper, transgredir, revolucionar, é por meio do olhar, é por meio da palavra, é por meio da conversa que a gente acaba fazendo isso. Então, eu fico muito agradecido. A Ana Lu hoje perguntou para mim, o que é Soró? Daí eu falei, é conversa. Ah, mas está dando outra tradução. Eu falei, Ana Lu, mas eu não sei, está dizendo o que é conversa, que é a fala dela. Falou, e essa imagem a imagem que tem aqui é Yorubá? Eu falei, Ana Lu, pelo amor de Deus, minha filha, eu vou saber de onde é a imagem? Ah, não, porque se alguém vai me perguntar, coisa de eu falei, fora, né? O sentido do letramento, da resistência, do Soró, é justamente transgredir um saber que alguém tenha dito para nós e que a gente possa reinventar. Então, eu fico muito agradecido. A Cassandra, que você falou aqui para mim, e quem foi a outra? Jéssica? Edneia Gonçalves. Edneia, elas estão mais do que convidadas. A gente depois, você pode fazer essa ponte aí para a gente combinar como é que a gente vai fazer os próximos encontros. Eu quero só lembrar duas coisinhas muito rápidas, que é o seguinte: dia 24, eu e pai Rodney vamos fazer uma imersão que chama ICU, A Morte ou Morrer, em que eu vou falar sobre a morte do ponto de vista do Ocidente, ele vai falar do ponto de vista da África, como é que a gente interpreta, como é que a gente vê, por que a gente fez uma pergunta, né? Por que é que no Ocidente a gente esconde a morte, por que é que na África a gente comemora ela? E essas são umas das muitas perguntas que vão acontecer lá. E dizer que eu fico muito feliz, porque o povo negro precisa se apropriar de todo e qualquer tema. A gente pode falar de todo e qualquer tema. A gente só pode furar esse esquema, essa velha política, essa narrativa normativa que nós temos quando a gente se apropriar de todo e qualquer tema. Então, nós falamos aqui de educação, de letramento, mas a gente vai falar de direito do trabalho, a gente vai falar de educação financeira, a gente vai falar de morte, a gente vai falar de tantos outros temas que sejam possíveis, porque nenhum tema deve escapar do povo de terreiro, do povo negro, do povo que está em diáspora, do povo que resiste. Essa é a forma que a gente tem de ocupar todas as instituições, meter o pé na porta e dizer, se vocês não abriram, nós vamos entrar. Então, eu termino aqui agradecendo a Dileia, o Davidson, foram os tradutores, Ana Lu, minha irmã querida, e agradecer aos meus irmãos e irmãs que estão aqui, que resistiram até agora, né, 22h40, a Camila, que fez o card, cedeu o link e conduziu esse encontro. Então, muito, muito obrigado de coração. Obrigada, pai. Maravilhoso, poderoso. Esse que é o nosso cochichador sobre a fé. Camila, eu não vou falar agora. Você pode abrir. A Adileia gostaria de falar sobre a tradução, a interpretação, tradução. Pode ficar à vontade, é só ela ativar o áudio. E aí, no caso, a gente passa, eu vou fixar aqui o texto. Ana Lu, Camila, pai Fábio, cada um de vocês, eu agradeço muito pela oportunidade de estar com vocês nessa noite.
e dizer que é muito importante para a gente disponibilizar acessibilidade para os surdos negros, que de alguma maneira buscam por esse espaço de letramento, né, como uma forma de resistir à opressão também linguística, nesse espaço em que a sociedade pouco propicia a eles na escola, na família, o aprendizado da Libras na mais tenra idade, e também esse letramento que passa pela religiosidade. E aí a gente precisava de um feedback, né? Por isso foi colocado no chat, um feedback dos surdos quanto à tradução realizada nessa noite. Alguns já se manifestaram, dizendo que ficaram satisfeitos, e aí a gente fica bem mais tranquilo e aliviado, sabendo que está fazendo um bom trabalho, um trabalho sério, com responsabilidade. E é isso, a gente também continua aí abertos para ouvir vocês, para saber o que vocês sentiram da acessibilidade em Libras proporcionada nessa noite. Gente, então, fechamos. Só Muito agradecer obrigado. muito. Oi, querido? Pode falar, pode falar. Eu também tenho esse sonho, a gente já conversou, né, algumas vezes, essa possibilidade da gente fazer essas rodas aqui para aprender e para ensinar, né? Eu acho que isso vem ao encontro de muitas indagações que fizeram aqui. Como é que a gente vai vencer, né, essa opressão toda? Abrindo, né, essas discussões. E sempre nesse coletivo mesmo, eu gosto muito de pensar que a gente nunca trabalha sozinho, né? Nunca está isolado. E essa Soró, né? Eu acho que é mais uma reafirmação, né? dessa possibilidade de a gente estar em roda. Aí estou vendo aqui várias pessoas falando. Obrigada. Tem a Jéssica, que é parceira de todo dia, toda hora, né, Jéssica? Uhum. Jéssica Bolsista, tem Miriam Jorge, enfim. Gente, obrigada. E essa noite eu vou dormir, né? Porque eu dormi mais ou menos essa noite, assim, pensando como vai ser. Tinha preparado maquiagem e tal, mas depois chutei tudo, falei, não, vou aqui mesmo. A capela é sempre melhor. Já vai dormir com a certeza de que foi incrível. A gente agradece muito, agradecer a todo mundo que participou, que veio, que está aqui até agora. Compartilhem. Em breve teremos outros. E eu também peço a Gô pela toda a minha incoerência com os meus mais velhos e mais velhas aqui. Às vezes eu não peço a bênção, peço a Gô. E agradecimento bastante, tá, gente? Hoje eu vou fechar a porta na cara de todo mundo, que é para Ana Lu dormir, tá bom? Beijo, Tchau, beijo, gente. pai Wagner. Beijo. A bênção, pai Wagner. Tchau. Tchau, gente. Um beijo, obrigado, viu? Acompanhe a gente nas também, redes, que a pai. gente vai Muito divulgar obrigada o pelo vídeo. projeto. Martinha, obrigado. Beijos, Vamos falar. Tchau, gente. Tchau. Mutumbá, mutumbá, mutumbá. Mutumbá, axé. Beijo. Tchau, beijos.